ele no seu entendimento no judaísmo acreditava que a igreja, que Jesus Cristo era uma abominação, era uma maldição. Então ele é contra os cristãos, contra os apóstolos, contra os líderes da igreja. E ele perseguia, matava as pessoas, estava envolvido ali naquele momento onde a igreja estava sendo apertada pelo governo da época, até que um belo dia Jesus se apresenta a ele. E como muitos pensam, Paulo não caiu do cavalo, pois no texto não fala de nenhum cavalo. Fala que simplesmente ele foi ao chão e Jesus aparece a ele em uma visão, se revela trazendo ali a salvação, mostrando quem realmente Cristo era. E assim ele se converteu ao Senhor e parte do que lemos começa a acontecer. E ele se vê envolvido na causa de levar o Evangelho, disseminar o Evangelho, pregar a outras pessoas de tal forma onde ele viu muitas igrejas nascerem por meio do seu ministério. E ele exteriorizava o seu amor a Deus, o seu amor a Cristo, por meio do amor à igreja. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, pode colocar na tela, ele fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele se alegrava de ser perseguido, ele se alegrava de sofrer, ele se alegrava de fundar igrejas, ele se alegrava de discipular pessoas. Está ali demonstrando seu amor constantemente ao corpo de Cristo, pois isso era uma forma dele honrar e demonstrar o seu amor ao Senhor Jesus. Muitos, algumas vezes, ficam insatisfeitos com a igreja, tanto uma igreja local quanto a igreja como um todo, e perguntaram à Madre Teresa de Calcutá: se a senhora pudesse, o que mudaria na igreja? Eu mudaria a mim mesma, falou Madre Teresa. Pois ela entendia que eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Ela entendia que a igreja dos meus sonhos, ela passa por aquilo que eu sou. Então, eu quero uma igreja que ora mais, o primeiro a orar sou eu. Eu quero uma igreja que evangeliza mais, o primeiro a evangelizar sou eu. Eu quero uma igreja mais avivada, mais envolvida com o Espírito Santo, o primeiro a se envolver sou eu. Pois eu devo ser a mudança que eu espero que atinjam as outras pessoas. E ela entendia isso. Ela entendia que se ela pudesse mudar alguma coisa na igreja, ela mudaria a si mesma, pois é assim que a mudança aconteceria. E nesse texto de Gálatas temos algumas atitudes que o apóstolo Paulo entendeu e compreendeu, que nos mostram como demonstrar o amor de Cristo à nossa igreja, à igreja, uns aos outros. E só fazendo um parênteses aqui, não sei se você já reparou, tem um cartaz ali atrás de uns folders, referente a um filme chamado Meu Nome é Paulo. Esse é um filme evangélico, 100% evangélico, feito por cristãos, por igrejas lá nos Estados Unidos. Um colega meu foi aos Estados Unidos, negociou os direitos com a produtora da Warner Brothers, trouxe para o Brasil, está em 200 salas de cinema, que começa no mês que vem. E é um filme evangelístico, um filme onde a mensagem de Deus é pregada, um filme onde não tem nada a ver com aquele Arca de Noé, com Êxodos. É um filme onde realmente tem ali um fundamento bíblico. Se a história de Paulo se passasse hoje, o que esse homem que perseguiu a igreja, foi impactado por Cristo, depois deu sua vida pela obra missionária, como seria a vida dele nos dias atuais? É muito interessante e vale a pena você considerar, dia 12 de março nos cinemas. Voltando ao assunto. Para demonstrar o seu amor pela igreja de Cristo, você precisa entender que a nossa origem é sobrenatural. Entender que a nossa origem é sobrenatural. O apóstolo Paulo falou: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Essa igreja, formada por esse evangelho de Cristo, ela é de origem sobrenatural. O que isso significa? Que a igreja não é um clube. A igreja não é uma associação. A igreja não é um grupo de pessoas que quer se divertir. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um partido político. A igreja é um organismo sobrenatural que veio da parte de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela tem o seu DNA espiritual em Cristo Jesus e é habitada pelo Espírito Santo. Isso aqui é sobrenatural. Não o templo, não as paredes, não o tijolo. Isso aqui, as pessoas. Porque a igreja somos nós. A reunião de pessoas. Isso é sobrenatural. Pois o mesmo DNA espiritual que você tem, eu tenho. O mesmo Espírito que está em mim, o Espírito Santo está dentro de você. A mesma marca sobre a sua vida do sangue de Cristo está no seu irmão aí do seu lado. Isso é sobrenatural.
Isso foi instituído por Jesus. A igreja custou o seu sangue, a sua vida, ele fundou a igreja, pois ele entendia que a igreja é a esperança do mundo. O governo não pode salvar o Brasil. As organizações não governamentais não podem mudar a vida de pessoas. Centros de recuperação não libertam pessoas. Você pode fazer uma pesquisa. Os centros de recuperação que têm o maior êxito e eficácia no seu tratamento são centros ligados a igrejas evangélicas que pregam o evangelho, que ministram ali o evangelho e oram pelas pessoas. Pois elas sozinhas, sem o poder de Deus, não conseguem se libertar, não conseguem a recuperação. A igreja é a esperança do mundo. Você faz parte de uma organização que na realidade é um organismo vivo que faz parte do corpo de Cristo, e isso é sobrenatural. O apóstolo Paulo entendia isso. E quando eu entendo que a igreja não é um clube de pessoas que a gente se reúne para cantar, para tocar, fazer teatro, eu começo a perceber que eu estou aqui nessa terra por uma razão muito mais importante, que é representar aquele que nos enviou. E aquele que nos enviou é Cristo. Jesus nos enviou, nós estamos aqui entendendo, o apóstolo Paulo entendia, olha irmãos, esse evangelho aqui não é de fonte humana. O que estamos fazendo e falando tem uma origem que veio do céu. Isso muda a vida de pessoas. Muitas pessoas aqui foram transformadas. Largaram vícios, foram curadas da depressão, enfermidades. Pessoas tinham um sentimento de morte no seu coração. E ao ter um encontro com o Evangelho de Cristo, aqui nessa igreja, que é sobrenatural, que veio da parte de Deus, suas vidas foram transformadas. Por que eu amo a nossa igreja? Porque nós fazemos parte de algo sobrenatural. Algo que não é idealizado pelo pastor Odair, não é idealizado por mim. Algo que Cristo idealizou. E o apóstolo Paulo entendia isso, que era algo sobrenatural, divino. E ele continua falando da sua experiência com Cristo, que isso foi revelado a ele no versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele entendia a necessidade da busca e do cultivo de experiências espirituais próprias. Busque e cultive experiências espirituais próprias. Pois esse encontro aqui é sobrenatural. Jesus nos garantiu que Ele está presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele se faz presente. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Então você tem acesso a uma experiência com Deus durante o louvor, uma experiência com Deus durante a palavra. Você tem acesso a experiências no seu quarto enquanto você busca Deus. E quando você faz isso durante a semana, você está fortalecendo a igreja. Pois quando uma parte do corpo está bem, ela influencia todo o corpo. Quando uma parte está mal, ela também influencia todo o corpo. Então, enquanto eu busco a Deus, enquanto eu cultivo experiências espirituais com o Espírito Santo, durante a semana, esse momento de domingo à noite não é apenas um momento para receber, porque eu estou carente, porque eu estou necessitado, porque eu preciso de ajuda, mas é um momento de distribuir fé, distribuir sorrisos, abraços, oração, pois durante a semana eu cultivei e busquei experiências com Deus. Deus me ouviu, Deus falou comigo, Deus me revelou a sua palavra, e aqui eu venho celebrar, eu venho honrar o nome dEle. É algo maravilhoso. Não que você não possa receber algo aqui domingo à noite, você recebe. Pois num clima de pessoas que se encheram de Deus durante a semana, oraram, jejuaram, leram a palavra, tiveram contato com seus irmãos na célula, você vai se enchendo, você vai sendo permeado pela glória de Deus, e quando todo mundo se junta, dá uma explosão espiritual. Por isso que é tão importante eu demonstrar o meu amor pela igreja durante a semana, orando por ela, buscando intimidade com Deus, pois isso afeta diretamente a qualidade da nossa experiência no domingo à noite na célula. A forma como eu me preparei, a forma como eu tenho levado a minha vida, isso afeta diretamente. Você pode ser bênção aqui domingo à noite. Durante a semana você ora, busca a Deus, pede direção do Senhor, e aqui Ele vai te usar para dar uma palavra a alguém, orar por alguém, ofertar para alguém. Algo sobrenatural vai acontecer. Então ele entendia essa necessidade de buscar e cultivar as experiências com Deus. Terceiro, rejeite todo apego à religiosidade. O apóstolo Paulo entendia que aquela religião antiga, aquele conceito de judaísmo que ele entendeu, não era correto. Pois aquilo não indicava Jesus. Deus se revelou aos judeus, o judaísmo tinha a lei de Deus, mas a interpretação correta levava a Cristo. Levava aquele dia de Belém, onde aquele menino na manjedoura, Cristo, nasceu e veio ao mundo.
E as pessoas que desviaram dessa doutrina, daquilo que Deus realmente queria, se apegaram em tradições orais, se apegaram em formalismos, e Paulo foi educado nesse meio. Ele entendia, não, a partir de hoje Cristo mudou a minha vida, eu continuo considerando o Antigo Testamento em muitas coisas, mas eu não leio o Antigo Testamento pelo foco da religião, pelo foco do judaísmo, pelo foco do tradicionalismo. Eu vejo o Antigo Testamento pelo foco de Cristo e da cruz. A cruz se torna o filtro da minha leitura e da minha interpretação do Antigo Testamento. Ele sabia que aquilo que ele vivenciou, ele fala, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. O fundamento dele não era na lei inspirada de Deus, era nas tradições dos seus antepassados. Ele era muito zeloso, ele estudou aos pés de Gamaliel, um rabino muito conceituado. O apóstolo Paulo sabia os primeiros 5 livros da Bíblia de cor, então você tem ali Gênesis inteirinho, ele sabia de cor, todos os 5 livros ele sabia de cor. Olha a dedicação, olha o zelo. E ele disse, olha, eu não vou me apoiar nisso. Isso ficou para trás, porque agora eu vejo a realidade por meio de Cristo. A religiosidade, o cultuar sem um sentido, sem uma expressão de motivação correta, de ter um relacionamento, ele é um empecilho para que a gente demonstre o amor de Cristo à igreja e pela igreja. Porque a gente entra no automático. Eu vou no culto porque eu gosto, eu vou na célula porque é bacana, eu me comprometi, eu leio a Bíblia porque eu tenho um plano anual de leitura que eu preciso preencher, ganhar um certificado depois, eu oro porque é um hábito. Aquela intimidade, aquele momento de querer conhecer, de querer ouvir, de querer entender, é o que nos ajuda a ficar protegidos da religiosidade. Você deve continuar lendo a Bíblia, orando e vindo aos cultos, fazendo tudo isso. Mas a motivação por trás sempre deve ser analisada, a motivação por trás sempre deve ser considerada, para que eu não venha a ser ali envolvido pela religiosidade. Pois a gente está suscetível a isso. A gente vai esfriando, a gente vai se envolvendo, a gente vai ficando no automático, na rotina, mas Deus quer algo diferente. E o que ajuda você a superar isso são as experiências espirituais com Deus. E nós demonstramos nosso amor pela igreja de Cristo, quando nós nos relacionamos uns com os outros, não por religiosidade, não porque eu sou obrigado a falar com o irmão, eu sou obrigado a dar um abraço no irmão, mas porque eu me importo. Porque eu considero ele, porque eu vejo nele alguém que precisa da minha ajuda, da ministração dos dons e talentos que Deus me entregou. Então eu largo essa religiosidade de lado e olho as pessoas com compaixão, olho as pessoas como seres humanos que precisam de ajuda e são tão falhos quanto eu sou falho. 4. Valorize o seu chamado espiritual. Quando você valoriza o seu chamado espiritual, você demonstra amor à igreja de Cristo. Pois você é importante, você faz falta, você é vital. O apóstolo Paulo falou assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ele entendia que tudo aquilo que ele viveu, ele entendia que toda a sua história de vida, por soberania de Deus, tinha um propósito. Para que chegasse naquele momento, ele fortalecesse e ajudasse as igrejas. Você tem um chamado. Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a sua mão. Você que aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe pelo menos um dom espiritual. E esse dom espiritual é algo que Deus capacitou você para que você seja um ministro na casa dele. Ajude a cuidar de outras pessoas, ajude a ganhar outras pessoas, a edificar outras pessoas. Então você tem um chamado. Você tem dons, você tem talentos, você tem um chamado da parte de Deus. E quando você valoriza isso, quando você conhece, isso é um meio de demonstrar consideração e amor por Deus e a sua igreja. Pois você faz a sua parte. Você é importante. Aquilo que você foi chamado para fazer, nenhuma outra pessoa pode fazer como você. Deus quer usar a sua vida. O apóstolo Paulo entendia isso. Dentro da igreja,
todos somos ministros, um ministra na vida do outro. Fora da igreja, todos somos missionários, pois lá nosso objetivo é alcançar pessoas. Mas em todos esses dois momentos nós somos adoradores, pois nós adoramos a Deus ministrando uns aos outros e adoramos a Deus ganhando e alcançando pessoas. Nós somos missionários. O apóstolo Paulo entendia isso. Isso era uma expressão de amor. 5. Mantenha o foco na missão da igreja e não em seus desejos pessoais. Mantenha o foco na missão da igreja e não em seus desejos pessoais. Versículo 16 e 17. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. O que significa isso? Jerusalém era o centro da adoração. Jerusalém era a capital evangélica da época. Os apóstolos se concentravam lá, as pessoas que tinham conhecimento, as pessoas que tinham entendimento. A igreja estava lá com mais de 10 mil membros, lá em Jerusalém. E Paulo, alguém conhecido, alguém renomado, teve um encontro pessoal com Cristo. A coisa mais natural seria, olha, o que eu vou fazer? Jesus apareceu para mim. Olha, eu vou para Jerusalém, vou contar o meu testemunho, vou gravar uns DVDs, uns CDs, vou vender. Vou cada domingo numa igreja diferente e vou ficar famoso. Jesus apareceu para mim. Jesus mudou a minha vida. Eu vou para Jerusalém, no centro de tudo, e vou ser um pregador famoso ali em Jerusalém. Pois Jerusalém era o local onde tudo acontecia naquela época. As igrejas estavam fortalecidas lá. Mas ele sentiu que o Espírito Santo falava, Paulo, o seu momento agora não é em Jerusalém, não é no centro das atenções, não é onde a igreja está reunida e fortalecida. Você vai lá para a Arábia, lá para o deserto. Pois lá eu tenho uma missão. Lá eu tenho algo através da tua vida. Seria muito natural ele querer se encontrar com outras pessoas, ser fortalecido, aprender, ter aquele seu momento de reconhecimento, de sucesso pela sua visão, pela sua experiência, pela sua mudança de vida. Mas ele abre mão disso, do seu desejo pessoal, para se dedicar à missão que Cristo estava mostrando a ele. Quando nós abrimos mão de desejos, de anseios, de reconhecimento, de vontade, para cumprir aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, pelo chamado, pelos dons, pelos talentos que Ele nos deu, nós estamos demonstrando amor à igreja. Pois nós estamos sendo sinceros, verdadeiros, colocando Deus em primeiro lugar. Quando eu abro mão de vontades pessoais, para fazer aquilo que Cristo quer. E o que Jesus pediu da sua igreja? E de fazer discípulos de todas as nações. Quando eu coloco meus desejos temporariamente de lado, para dar prioridade ao reino de Deus, crendo que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, terá todas as coisas acrescentadas, eu estou demonstrando meu amor a Cristo, a sua igreja e as pessoas que precisam. 6. Entenda que haverá um momento certo para tudo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer te abençoar aqui no nosso meio. Ele quer que você faça a diferença ao maior número de pessoas, mas tem um tempo. Vai chegar uma hora certa onde isso vai acontecer da forma que você idealiza. É comum você idealizar. Você pensa num sonho, você pensa num projeto, você pensa numa situação, você pensa numa circunstância. E você decide momentaneamente abrir mão de desejos que envolvem isso para fazer a missão, para se envolver com a sua célula, para estar aqui semanalmente ensaiando no teatro, no louvor, estar envolvido no seu ministério. Mas chega um momento onde você vai a Jerusalém. Chega um momento onde você chega lá onde no princípio você queria. Ele fala assim em versículo 18 e 19. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente. Então, depois de 3 anos da sua experiência com Deus, ele vai a Jerusalém. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tinha um momento onde ele iria para lá, ele faria a diferença naquele local que concentrava as igrejas. Tem um momento, saiba esperar um momento. Infelizmente pessoas saem da igreja, brigam com a liderança, porque elas não entendem que para tudo tem um momento. A sua liderança entende o seu processo, ela entende o que você quer, mas talvez naquela hora
Não é o momento de cantar, não é o momento de pregar, é o momento de liderar, é o momento de fazer algo. Tem um momento certo, ideal. Quando nos submetemos a isso, aceitamos o processo de Deus, para que Ele levante a sua vida, para que Ele fortaleça você, para que Ele possa realmente lapidar você, moldar você como um vaso, Ele vai te honrar. E você vai ser uma bênção muito maior ainda, do que se fosse anteriormente. 7. Seja um discípulo íntegro e verdadeiro. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Paulo tinha um compromisso muito grande com a verdade. Nós demonstramos nosso amor à igreja, uns aos outros, quando não faltamos com a verdade. A confiança, ela se fundamenta na verdade. Os laços de relacionamento se fundamentam na verdade. Paulo tinha esse compromisso. De não dar um jeitinho, de não se enrolar, de não contar a meia verdade. Tem uma pessoa que uma vez foi falar com o seu discipulador para confessar um pecado. Ele foi contar que roubou uma corda. Ele estava com a consciência pesada porque ele roubou a corda. Daí o discipulador orou por ele. Você já pediu perdão a Deus? Pedi perdão. Daí então vamos orar aqui para que você, não faça mais isso, você restitua o que você levou. E ele foi embora. Mas só que ele não contou que na ponta da corda tinha um cavalo. Ele contou que roubou uma corda, mas na ponta da corda tinha um cavalo. Ele mentiu, mas ele faltou com a parte da verdade. Para que a igreja possa caminhar em unidade, em transparência, rumo a um crescimento, a um momento de bênção, onde pessoas vêm aqui e são curadas, os surdos ouvem, os cegos veem. Precisa haver esse clima de verdade, de transparência, de confiança, onde aquilo que precisa ser dito vai ser dito de forma completa. Sem aquele, eu ouvi dizer, me falaram. Não, com transparência. Pois assim eu demonstro o meu amor, sendo verdadeiro. 8. Esteja disponível para abraçar novos desafios. A seguir fui para regiões da Síria e da Cilícia. Ele foi para a região da Arábia, foi para Damasco, foi para Jerusalém. E mesmo assim depois ele ainda se submete à direção de Deus e vai para um lugar distante, vai para um lugar desconhecido, na Síria e na Cilícia. Deus quer que você esteja disposto a novos desafios, a novas experiências de envolvimento com a igreja. Você que nunca foi no retiro de verão, vai esse ano, uma experiência nova, um desafio novo. Passar 4 dias sendo abençoado. Você que não lidera uma célula ainda, Deus quer usar para você, Deus quer usar a sua vida liderando uma célula. Você que não tem uma célula na sua casa, abra as portas da sua sala, da sua casa, para que você receba um grupo abençoado ali esse ano. Deus quer que você esteja aberto a novos desafios, pois você vai ser muito abençoado e a igreja vai ser abençoada por meio da sua vida. 9. Evidencie um testemunho de vida transformada. Não tem nada mais complicado do que uma pessoa que não é coerente com as suas palavras. Todo mundo sabe que você é da igreja da família cristã, mas eles olham para a sua vida e ficam assim, mas lá na igreja de vocês podem fazer essas maracutaias aí na venda? Daí tu fala, não, mas por que tu faz? Lá na igreja de vocês pode fumar e beber à vontade assim? Não. Mas por que tu vive assim ainda? A vida não é coerente com as palavras, o testemunho não é um testemunho de vida transformada. O apóstolo Paulo, no versículo 22 e 23, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. As pessoas ao olharem para a sua vida, precisam ver algo totalmente oposto do que você era antes de ter um encontro com Cristo. Isso é progressivo, tem o seu tempo, demora, mas tem que ter uma mudança. O que você falava antigamente não pode ser a mesma coisa que você fala hoje. Tem que ser diferente. Eu demonstro meu amor pela igreja quando as pessoas olham para a minha vida lá fora e veem uma coerência entre aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu desejo com a minha atitude. Senão eu estou queimando o filme da igreja. Muitas vezes, quando eu falo uma coisa, tem que fazer isso, e faço outra. 10º e último, conduza vidas para perto de Deus. Versículo 24. E glorificavam a Deus por minha causa.
Quando você traz pessoas perto de Cristo, você acrescenta pessoas à família de Deus. E o maior desejo de Deus é ter uma grande família de filhos semelhantes a Cristo aqui nessa terra. Quando você ajuda nisso, você põe um sorriso no rosto de Deus que não tem tamanho. Pois você está aí satisfazendo o principal propósito de Deus, de ter uma família na terra, de muitos filhos parecidos com Jesus. Você está levando pessoas a glorificarem a Deus ou está levando pessoas a se distanciarem de Deus? Uma reflexão. E nós queremos experimentar o que a igreja de Jerusalém experimentou na Judeia, na Galiléia, em Samaria. Atos 9:31. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quando nós entendemos que o nosso amor a Deus obrigatoriamente passa pela nossa demonstração de amor à sua igreja, que somos uns aos outros, somos abençoados. Coloque-se de pé. A pessoa que dá amor é muito mais feliz do que aquela que recebe amor, você sabia? Pois aquele que dá amor está preenchido, está pleno, está transbordante. Curve a sua cabeça nesse instante. De forma misteriosa, a sua realização pessoal, o seu sentimento de satisfação, de preenchimento, de sentido de vida e propósito, passa pela vida em comunidade, pelo convívio com a família de Deus e pela demonstração do seu amor com atitudes por Cristo, pela sua igreja e pelo próximo. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, Tu que derramas o amor em nosso coração, o amor que tanto precisamos, por nós mesmos, por Deus e uns pelos outros, nos dá esse amor pela Tua igreja. Deus, a igreja que foi alvo do amor de Deus, a igreja que foi instituída, fundada por Jesus Cristo, que é sobrenatural, que está aqui nessa terra para mudar o mundo, a igreja verdadeira que segue a Tua palavra. Deus, que em nome de Jesus, nossas atitudes, as nossas expressões de amor a essa igreja, a igreja da família cristã, possam honrar ao Senhor, possam demonstrar a nossa atitude diante do Senhor de adoração, de ministração, e que possamos todos aqui sermos ministros enquanto estamos reunidos, missionários quando estamos na nossa casa, no nosso trabalho, mas em todo o tempo adoradores do Senhor, crendo que isso glorifica ao Senhor, alegra ao Senhor e nos abençoa, abre portas, derrama o favor e graça do Senhor sobre nós e as nossas vidas, e nós saberemos que em nome de Jesus, famílias aqui serão restauradas, filhos serão salvos, reconciliados, recuperados, transformados, pessoas serão curadas diante dos nossos olhos, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, pois é uma igreja cheia de experiências com o Senhor, que durante a semana te busca, mas se reúne aqui num domingo à noite para celebrar, para ministrar e oferecer ao Senhor o nosso melhor, que em nome de Jesus, esse sonho de igreja que o Senhor tem para nós, se cumpra em nome de Jesus. E cada um, Pai, possa ser usado pelo Senhor como uma pedrinha, como um tijolinho dessa grande construção que o Senhor está fazendo no mundo todo para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Participe com a gente nesse retiro. Tenha um feriado diferente. Fale comigo após o culto, garanta o seu nome. Vamos passar 4 dias ali sendo abençoados, tendo comunhão, tendo esse tempo de amor, de ministração. Não fique em casa vendo besteira na televisão. Não tem nada para fazer, aqui vai estar perigoso, as pessoas vão estar aí bêbadas. Vamos lá ter um tempo de renovo, para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, para que esse amor aqui possa ser expressado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Na quinta-feira traga a sua bagagem aqui até meio-dia para ser despachada. E no sábado vamos todos à tarde. Quem precisa de mapa, de indicação, fale comigo que eu tenho um mapinha para entregar a você. Vamos finalizar o culto cantando uma última música, Ele Me Ama.